amigos do YouTube. Estamos aqui mais uma vez com a professora Cléo Paz, que vos fala, para falarmos da atividade da semana 5, a Higiene e Segurança do Trabalho 1, Engenharia da Computação e Engenharia de Produção de 2018/2, e também de quem se interessa por esses assuntos de segurança do trabalho, né? Hoje, especificamente, nós vamos falar a respeito do SESMET, né, que está englobado dentro da NR4, né, das normativas, né? Aqui nós vamos fazer o exercício valendo nota, a atividade valendo nota, e como eu costumo fazer, eu vou explicar cada item para a gente entender o porquê que cada coisa está correto ou está errado, ok? Vamos começar então pela pergunta número 1. A norma regulamentadora NR4 exige que os profissionais integrantes dos serviços especializados em segurança e medicina do trabalho SESMET tenham as seguintes atribuições e características. Os profissionais do SESMET devem ser empregados da empresa, salvo quando não indicado pelo quadro 2, anexo a NR4. Nesses casos, a empresa está dispensada de dar assistência em segurança e medicina do trabalho e seus empregados. Então, por que está errado? Na verdade, a empresa não está dispensada de dar assistência, porque nós temos a CIPA, né? E realmente o SESMET ele deve ser enquadrado de acordo com, vamos lembrar, tá? Deve ser enquadrado de acordo com o grau de risco da empresa, que está dentro do quadro número 1 do anexo, e de acordo com a quantidade de empregados da empresa, que está no quadro 2, né? Os profissionais devem ser empregados da empresa? Eles devem ser empregados da empresa, mas de acordo com a quantidade de funcionários e do grau. Então, não é somente pelo que está indicado no quadro 2, né? Ele também tem que ser de acordo com o quadro 1, porque tem que ser de acordo com o grau de risco da empresa, tá? Então, essa aqui, ela está falsa. Os membros do SESMET devem preencher no prazo máximo de 1 dia útil o formulário de comunicação de acidente de trabalho, o CAT, e enviá-lo para o Instituto Nacional de Previdência Social, o INSS. Correto. Assim que ocorre o acidente ou mesmo uma comunicação de doença ocupacional, eles têm esse prazo para comunicar o INSS, tá? Então, aqui é verdadeiro. O técnico de segurança do trabalho e o auxiliar de enfermagem do trabalho deverão dedicar 8 horas por dia para as atividades do SESMET. Já o engenheiro, o médico e o enfermeiro terão dedicação menor na sua jornada diária. Está correto. Realmente, o técnico em segurança e o auxiliar de enfermagem, eles têm que dedicar 8 horas e eles não podem, tá, trabalhar em outra função. Apesar da CIPA, os funcionários, eles fazem essa dupla função, porque, afinal de contas, a CIPA ela vai orientar. Assim como o SESMET, que orienta a CIPA também vai orientar mais de perto os empregados, né? Então, fazendo parte da comissão da CIPA, a pessoa ela é também funcionária, então ela também vai exercer suas funções normalmente. Já quem faz parte do SESMET não pode exercer outra função. Ele foi contratado para ser um técnico de segurança do trabalho, então ele vai ser um técnico de segurança do trabalho. Não adianta ele ser estagiário de outra coisa, de fazer uma outra função, de ir lá na usinagem, de estar na produção, porque não adianta. Ele tem que ser somente se dedicar 100% do seu tempo a ser um técnico de segurança do trabalho ou um auxiliar de enfermagem do trabalho, tá? Então, aqui é verdadeiro.
Assim, o médico e o enfermeiro, eles podem, e o engenheiro também, eles podem, no caso do médico, não pode ser menos que 3 horas, tá? 3 ou 6 horas. Então, eles têm sim uma jornada menor, tá? Os membros do SESMED devem registrar semestralmente os dados atualizados de acidentes de trabalho, doenças ocupacionais e agentes de insalubridade. O empregador deve manter a documentação à disposição da inspeção do trabalho. Gente, está tudo certo, exceto que não é semestralmente, é mensalmente. Tá? Eles devem registrar mensalmente esses dados, devem manter atualizados e devem deixar à disposição da inspeção caso venha a ocorrer, tá? Então, aqui é falso. Os membros do SESMED devem manter os registros de acidentes ocorridos na empresa por um período não inferior a 5 anos. Perfeito, aqui não temos nada mesmo que comentar. Então, são corretas as afirmações 2, 3 e 5, ok? Vamos para a próxima pergunta. A respeito dos serviços especializados em segurança e medicina do trabalho, SESMED, de sua composição, características e atribuições, assinale a alternativa correta. Vamos lá, primeira opção. Na sua forma completa, deve ser formado pelos seguintes profissionais: engenheiro de segurança do trabalho, médico do trabalho, enfermeiro do trabalho e técnico em segurança do trabalho. Gente, aqui está faltando um profissional, tá? Que é o auxiliar de enfermagem do trabalho, tá? Então, são 5 os componentes e não somente 4, por isso ela está errada. Tá todo correto aqui, mas está faltando um profissional, tá? Então, é errado. É permitido aos profissionais do SESMED o exercício de outras atividades na empresa durante o horário de sua atuação nos serviços especializados, desde que com devida justificativa. Está errado. Eu acabei de falar há pouco tempo que quem é registrado para ser do SESMED, ele só pode exercer as funções do SESMED, tá? Ele não pode exercer outras funções, ao contrário da CIPA, que podem exercer outras funções. Quem é do SESMED, ele deve dedicar o seu tempo exclusivamente para a prevenção de acidentes dentro da empresa, tá? Uma empresa com vários estabelecimentos poderá centralizar seu SESMED desde que a distância entre o SESMED e os estabelecimentos não ultrapasse 5 quilômetros. Está correto. Na normativa fala em 5.000 metros. 5.000 metros são 5 quilômetros, né? Logo no começo lá da NR4, tá? Então, está correto. Cabe aos profissionais do SESMED minimizar os riscos do ambiente de trabalho, priorizando o uso de equipamentos de proteção individual. Olha, não é que está totalmente errado, mas o que está dando por ser errado? Porque está dizendo que tem que priorizar o uso dos EPIs. Na verdade, a prioridade fica para o EPC, que é os equipamentos de proteção coletiva, né? Por exemplo, vamos colocar enclausuramento dentro das máquinas que fazem muito ruído. Vamos colocar uma grade de proteção para quem trabalha a certa altura. Vamos colocar, né? Então, eles têm que ficar atentos aos riscos coletivos, né? E aí, não sendo somente os equipamentos coletivos de proteção não deem resultado por completo, aí sim eles vão entrar com os equipamentos de proteção individual, né? Então, não adianta, por exemplo, um empregado, um funcionário, estar, por exemplo, usando os óculos e umas luvas de proteção, a luva vaqueta, por exemplo, se ele vai usar uma serra que não tem a proteção quando você abaixa
não tem aquela proteção para os dedos, né? Para você não cortar os seus dedos. Não adianta você estar com a luva vai ser cortada também. Então, o uso da proteção coletiva, ela vem antes, né? E somente os EPIs, que é a proteção individual, ela vem depois, tá? Então, por isso que ela está errada. Ela não pode ser priorizada somente os EPIs, tá? Médicos, enfermeiros, médicos, engenheiros e enfermeiros do trabalho, de acordo com o dimensionamento do SESMET, podem trabalhar em tempo parcial, desde que cumpra o período mínimo de 5 horas. Eu acabei de falar também, há pouco tempo, que o período mínimo, pelo menos para o médico, é de 3 horas. Né? Então, ela está errada porque ela está generalizando para ser 5 horas, mas bem podem ser 6 horas também, de acordo com a quantidade de funcionários, tá? Então, por isso que ela está errada. Então, a resposta correta é essa daqui. Uma empresa com vários estabelecimentos poderá centralizar seu SESMET desde que não ultrapasse os 5 quilômetros entre eles todos, né? Todos os estabelecimentos, tá? E a sede do SESMET. Pergunta 3. Uma empresa de fabricação de calçados de couro, código 15319 da Classificação Nacional das Atividades Econômicas CNAE, ou SENAI, tem gente que fala do mesmo, assim como o SESMET também, tem gente que fala, eu falo assim para poder lembrar melhor, tá? São gatilhos mentais que cada um deve encontrar o seu, tá? Tem 280 funcionários. Qual deve ser a composição do seu serviço especializado em segurança e medicina do trabalho, SESMET, de acordo com o quadro 2 da NR4? Vamos fazer ao vivo, tá, gente? Eu tenho aqui aberto a normativa, e aí a gente aqui, eu abri nessa página aqui, que eu gosto muito, que o Guia Trabalhista, ele tem várias leis, várias coisas a respeito dos trabalhadores, né? Não somente as normativas, como também informações importantes sobre salários, essas coisas que são sobre as regras gerais da CLT, tá? Aqui no fim, nós temos os anexos. Nós vamos abrir o quadro 1, que eu já tenho aberto aqui, e a gente vai se lembrar qual era a CNAE deles. CNAE é o 15319. Vamos lá. Quadro 1, tá vendo? Da normativa, classificação das atividades econômicas. E aqui começa com o 01 e nós vamos achar o 15. Vamos lá. 1, 2, 6, 9, 10, 12, 13, 14, 15. Olha aqui. Então, 15, fabricação de calçados de couro. Grau do risco é o risco 3. Então, aqui, risco 3. Vamos lá, então. Como é que a gente vai saber? Vai ser pelo quadro 2. Quadro 2 da NR, dimensionamento, eu já tenho aberto aqui também. Quadro 2, serviços especializados. Grau de risco, vamos lá. Grau de risco 3. Aí a gente vai ver, eram 280 funcionários. Nós vemos aqui, tem 251 a 500. Ele vai precisar somente de 2. Mas 2 o quê? Técnico de segurança do trabalho. Tá vendo, gente? É muito simples de você dimensionar quantos funcionários e qual funcionário vai de acordo com a quantidade de funcionários, de acordo também com o grau de risco da empresa. Então, primeiro você tem que encontrar o grau de risco para depois encontrar a quantidade de funcionários, tá? Então, nesse caso aqui, são 2 técnicos de segurança do trabalho, tá? Próxima pergunta. Preencha as lacunas escolhendo a alternativa correta. A NR4, instituída pelo... Qual foi a lei, digamos assim, que instituiu as normativas? A gente estudou isso na semana passada, tá? Na semana 4, as normativas foram colocadas pela portaria número 3.214 de 78, tá? Então, a NR4, instituída pela portaria 3.214 de 78, exige que as empresas tenham entre seus funcionários profissionais especializados em engenharia de segurança e medicina do trabalho, tá? Por quê? Porque nós estamos falando exatamente da NR4, que fala dos serviços especializados em engenharia
e segurança do trabalho e medicina do trabalho, né? Então, em engenharia de segurança e medicina do trabalho, o número e a qualificação desses profissionais, segundo a norma, depende do quê? Como a gente viu, primeiro a gente tem que achar o grau de risco da empresa para depois achar a quantidade necessária de acordo com o número de funcionários, né? Então, vamos voltar lá para a atividade. Depende do grau de risco da atividade e do número de empregados da empresa. Então, essa opção é a opção correta, tá? Vamos lá para a próxima pergunta. A respeito da norma regulamentadora da NR4, verifica a verdade ou a falsidade das afirmações a seguir. O dimensionamento dos serviços especializados em segurança e medicina do trabalho, SESMET, não leva em conta os eventuais trabalhadores terceirizados do estabelecimento. Então, gente, está errado. Por quê? Não leva em conta os eventuais trabalhadores terceirizados. Tem uma discussão muito grande a respeito disso, tá? Já foi feito liminares no tribunal a respeito desse argumento, tá? Tem vertentes que acreditam que os trabalhadores terceirizados, elas devem ser incluídos na base de cálculo do número de trabalhadores. Qual é o fato aqui? O fato correto é que os trabalhadores terceirizados, eles devem ser protegidos também pelos serviços do SESMET, tá? Então, quem é terceirizado, trabalha naquela empresa, eles têm os mesmos direitos, no sentido de que eles também são protegidos se uma pessoa precisar de um atendimento médico, se a pessoa ser protegida contra um risco, isso eles estão cobertos, tá? Mas tem pensamentos, linhas de pensamentos diferentes, né? Assim como no direito, cada um interpreta a lei de uma maneira diferente do que outra pessoa, né? Eu posso enxergar a lei de uma maneira e outra pessoa pode enxergar a lei de outra maneira, né? Lá na lei tem escrito assim, que lá no subitem 4.5, determina que a empresa contratante deverá atender a assistência de seus SESMET, deverá estender então, lá diz assim, nos casos de terceirização de atividades de trabalho temporário, a norma o NR4, no subitem 4.5, determina que a empresa contratante deverá estender a assistência de seu SESMET aos empregados das contratadas, sempre que o número de empregados destas não alcançar os limites previstos do quadro 2, devendo ainda as contratadas cumprir o que está disposto no 4.2.5, né? E aí é que está. Se os empregados eles têm direito, né, a SESMET estende essa assistência aos seus empregados, ao mesmo tempo eles não fazem parte do base de cálculos deles, correto? Quando a empresa contratante não tem essa, apesar da SESMET ela estender essa assistência, essa ajuda para os outros, para os terceirizados, né, ela não tem uma determinação se esses empregados terceirizados sejam considerados na sua base de cálculo, tá? Então, aqui na Univesp, tá? A Univesp, ela colocou como falsa, tá? Ela colocou como falsa. Ela não leva
É como se levasse em conta os trabalhadores. Mas aqui, o meu entendimento, de acordo com o que está escrito ao pé da letra na NR4, o dimensionamento, ou seja, o tamanho, o quadro de funcionários que a gente viu lá no quadro 2, né? No quadro 2, a quantidade de empregados do SESMET de acordo com o número de funcionários, né? Nesse caso, dos trabalhadores terceirizados, no meu entendimento, tá? Entendimento da Cleo, não deve ser computado, ou seja, não deve ser usado na base de cálculo, tá? Vamos voltar lá na NR4. Vamos voltar lá na NR4, no item 4.5. Vamos lá. Vamos encontrar ao pé da letra, né? A empresa que contratar outras para prestar serviços em estabelecimentos enquadrados no quadro 2, anexo, deverá estender a assistência dos seus serviços aos empregados das contratadas, sempre que o número do empregado desta, exercendo atividades naquele estabelecimento, não alcançar os limites previstos, devendo ainda a contratada cumprir no subitem 4.2.5. Vamos ler o 4.2.5. Ou seja, fica a cargo da empresa contratada terceirizada que vai prestar o serviço da SESMET dentro daquela outra empresa lá, tá? Ó, vamos ver o 4.2.5. Havendo na mesma empresa apenas estabelecimentos que isolada não se enquadram no quadro 2, o cumprimento dessa NR será feito através dos serviços especializados da engenharia, centralizados em cada estado, território ou distrito, desde que o total de empregados dos estabelecimentos no estado, território ou distrito federal alcança os limites previstos, aplicando o disposto no subitem, né? Então, elas podem, como tem aqui mais para frente, aqui no item 5, elas podem justamente fazer uma SESMET comum, tá? Mas não necessariamente ela tem que entrar dentro da sua própria empresa, ter que contar, incluir na sua base de cálculo esses trabalhadores terceirizados, tá? No meu entendimento, eu acredito que é uma afirmação correta. No entendimento da Univesp, ela considera como falso, tá? Ou seja, ela leva em conta esses trabalhadores terceirizados, tá? Então, como aqui é uma parte um pouco nebulosa, porque depende muito do que da interpretação da lei, nós vamos considerar aquilo que a Univesp quer, tá? É um ponto a ficar muito ligado, é um ponto muito interessante que pode cair, eu acredito que cairá na prova, tá? Mas vocês têm que ficar ligados, tá? O que é que a Univesp quer que a gente responda? Porque quem conhece a Univesp é a Univesp, né? Então, a Univesp, ela entende que o professor que aplicou essa disciplina, ele entende que o SESMET, ele leva em conta também os trabalhadores terceirizados. No meu entender, ele não deveria levar em conta, tá? Por quê? Porque eles podem fazer uma empresa comum? Podem fazer uma empresa comum. Mas eles não são obrigados a fazer isso, né, gente? Dependendo do número de funcionários, dependendo de como está o faturamento daquela empresa, ela pode não ter condições de arcar com um serviço desses, né? Mesmo que seja rateado entre outras, né? Porque ele pode fazer um distrito industrial, por exemplo, de uma cidade pequena, eles podem justamente se juntar, dependendo do número de funcionários que eles têm, e fazer uma SESMET comum para eles. Né? Eles vão prestar atendimento e em vez de pagar, vou fazer um exemplo aqui bem genérico, em vez de pagar 10 mil
para manter esses funcionários, ou mesmo contratar uma empresa terceirizada, que esse também, gente, é um outro ponto que é muito nebuloso, porque já teve liminar que determinou que podia, teve liminar que determinou que não podia, que voltou a ação por causa da NR1 também, que é a apresentação das NRs, né, que é onde faz as instruções do que determina cada uma, né? Então, tem esse ponto nebuloso também que você poderia colocar, fazer uma empresa não, você pode contratar uma empresa terceirizada de SESMED para ter o quadro completo sem ter que pagar por esses funcionários lá dentro, entendeu? É um outro ponto nebuloso. Elas poderiam fazer essa SESMED comum, né? E fazer isso. Mas vamos nos ater somente àquilo. Eu queria que vocês entendessem que existem vertentes diferentes, visões diferentes a respeito desse argumento, tá? Então, vamos considerar aqui aquilo que a Univesp quer, que é considerar falso, ou seja, ela leva em conta, entendeu? Então, aqui esse item 1, ele é falso para a Univesp. Compete aos profissionais do SESMED aplicar os conhecimentos de engenharia e segurança do trabalho a todos os componentes do ambiente de trabalho, incluindo máquinas e ferramentas, de forma a minimizar ou eliminar os fatores de riscos laborais. Corretíssima, porque é exatamente isso que a SESMED, em conjunto com a CIPA, vão fazer. Elas vão aplicar todos os seus conhecimentos para evitar e minimizar os riscos de trabalho, de acidentes, né? É por isso que deve priorizar os equipamentos de proteção coletiva e não nos equipamentos de proteção individual, como a gente viu na pergunta, acho que 3, né? De acordo com o quadro 2 da NR4, em função do grau de risco da atividade, do número de funcionários, uma empresa pode ser desobrigada de contratar profissionais especializados em engenharia de segurança e medicina do trabalho. Corretíssimo. Como a gente viu aqui, aliás, eu não expliquei aqui para vocês, né? De acordo com o grau de risco, olha só, gente, empresas de grau de risco 1, né? Que é o que tem o risco mais baixo, somente a partir de 500 funcionários, na verdade, 501 funcionários, ou seja, uma empresa já de grande porte, é que vai ter um técnico de segurança do trabalho dentro da empresa, tá? E a empresa que tem grau 4, ou seja, o risco mais forte de ter acidentes laborais, de ter riscos laborais, ela precisa, a partir de 50 funcionários, tá? Ela precisa ter pelo menos um técnico de segurança. Então, gente, se a empresa, mesmo sendo de risco 4, ela tem menos de 50 funcionários, ela não tem obrigação de ter um serviço, um SESMED registrado na empresa, tá? Ela pode sim, me importo com a saúde, com os meus funcionários, eu tenho menos de 50, mas eu quero manter uma SESMED, empresas daquela região, elas podem ter um SESMED comum, tá? Isso aqui, ele está bem explicado, bem no começo, na verdade, no final da NR4, teve alguma questão aqui que eu tive que ler novamente a normativa, né? Por causa dos 5 quilômetros lá, eu estava lendo novamente a normativa, né? Na verdade, relembrando, né? A empresa, empresas da região, elas podem ter uma SESMED comum, tá? Isso aí vai ser de acordo com uma convenção de trabalho que elas vão celebrar entre elas, tá? Ó, empresas da mesma atividade econômica aqui no item 4.14 daqui da normativa, tá? Opa! As empresas
de mesma atividade econômica localizados no mesmo município ou em municípios limítrofes, cujos estabelecimentos se enquadram no quadro 2, podem constituir SESMET organizado pelo sindicato correspondente ou pelas próprias empresas interessadas, desde que previsto no acordo coletivo de trabalho ou em convenção coletiva do trabalho, tá? Então, assim, eu sou uma empresa preocupada com os meus funcionários, apesar de eu não precisar obrigatoriamente por lei, né? Mas eu estou interessada em manter, vamos dividir esse custo de ter uma SESMET em comum com outras empresas e abrir e ser vinculada a um SESMET daquela região, tá? Tá vendo? Olha só. O item 5, ele fala exatamente disso. As empresas da mesma atividade econômica, localizadas no mesmo município ou em municípios limítrofes, podem constituir SESMET comum quando seus estabelecimentos se enquadram no quadro 2 da NR4. Exatamente. Aqui a gente pulou o item 4, né? Empresas que operam de forma sazonal, com número variável de empregados durante o ano, devem dimensionar o seu SESMET em função do número máximo de funcionários atuando num determinado período. É errado. Por quê? Porque, em geral, vai ser de acordo com o grau, né? Com o grau e com o número de funcionários. Então, primeiro com o grau, depois com o número de funcionários. E ela tem ela pode, por lei, tem 90 dias para poder readequar o seu quadro. Então, por 90 dias, ela pode ter aquele número maior de empregados e não necessariamente ter que alterar o seu quadro da SESMET, ok? Então, as respostas alternativas corretas são falso, verdadeiro, verdadeiro, falso e verdadeiro. E por aqui nós terminamos mais uma atividade, tá? Peço a vocês que se inscrevam no canal, que curtam os nossos vídeos, ok? Não só o meu canal, vocês sejam inscritos, mas nos outros canais dos outros professores também, tá? Isso aqui é um trabalho que a gente faz para ajudar você, aluno da Univesp, ou você que é interessado nesses assuntos de engenharia, pelo menos no meu caso, de segurança do trabalho. E o YouTube, ele precisa entender que isso aqui é um assunto de relevância, não só para você, aluno Univesp, mas também para as outras pessoas também. Então, se inscreva no nosso canal e curta os nossos vídeos. Muito obrigado e até a próxima!